Bom dia, galera. Aqui quem fala é Wesley Gonçalves do blog Futebol no Detalhe. Vamos fazer uma breve análise aqui sobre o jogo Corinthians e Vasco que aconteceu ontem pelo Campeonato Brasileiro, penúltima rodada, em que o Corinthians acabou vencendo o Vasco pelo placar de 2-0. Um gol do Bruno César e o outro do Danilo. Então, rapidamente, eu quero ser bastante objetivo, não me demorar muito, e me ater mais nas falhas defensivas do Vasco, né? Porque o Corinthians era só ataque, grande movimentação na frente, Bruno César e Dentinho chegando mais à frente, o Dentinho se movimentando pelos lados também, o Danilo pela ponta direita aqui, como vocês veem, mas ele vinha em direção ao meio, e o Jusilei vindo de surpresa, como sendo um elemento de surpresa por trás, que foi bastante importante, né? É, o Corinthians, ele no começo do jogo, ele tinha uma jogada específica, que ele vinha aqui pelo lado direito com o Jusilei, Dentinho, Danilo, o César criando jogadas aqui, puxando toda a marcação vascaína para o lado direito do Corinthians. E acontecia o quê? Que o Roberto Carlos subia no lado oposto, sozinho, porque o Zé Roberto não estava interessado em jogo, literalmente não estava, eu nunca vi o Zé Roberto numa partida tão ruim como essa. O Roberto Carlos subia sozinho e acontecia, um desses jogadores aqui do Corinthians invertia a bola para o Roberto Carlos, que aparecia sozinho. Como a marcação dos volantes estava horrível, por sinal, no princípio do jogo era o Rômulo que estava aqui como volante direito e o Renato Augusto aqui, né? O Dedé saía da área para tentar fazer essa marcação do Roberto Carlos ou de outro que estivesse aqui e acabava cometendo faltas. Não só o Dedé como o Fábio, como outros, para barrar o avanço desses jogadores. Mas, repito, por erro dos volantes, erro de marcação, né? O Fagner às vezes subia, não tinha cobertura devida. Isso foi um grande problema do Vasco ontem. Então, o Corinthians ele tinha essa jogada específica no princípio, mas depois ele ficou muito mais rotativo, né, trabalhando por ambos os lados, sendo no meio, e foi num chute de fora da área que o Bruno César acabou pegando o prazo de surpresa após o desvio no zagueiro Dedé. Hum, Agora vamos tratar um pouquinho sobre o Vasco. O Vasco não estava interessado muito em jogo, o Eder Luiz sumido. Eu acho que nem tanto por culpa dele, porque a bola não chegava, não tinha que criar se o Carlos Alberto mais à frente. Sempre prejudica o Vasco dessa forma. O Carlos Alberto tem que vir um pouco mais de trás, trabalhar essa bola, criar situações. Ele tem que ser o homem que pensa no time e não o homem para esperar, para receber a bola. Não, não pode ser. Por sinal, eu poderia ter colocado até uma setinha aqui para a esquerda, que o Carlos Alberto ele caía bastante para a esquerda, né, durante o jogo. O Alan é um jogador do Vasco que eu não gosto muito, é um garoto da base, tem muito para evoluir ainda, mas já fez muitas partidas pelo Vasco e até agora não me convenceu. Vários técnicos já passaram pelo Vasco, como o Celso Roth, como o Wagner Mancini, entre outros, o Dorival Júnior, e ele teve a oportunidade com todos esses treinadores. Ele deve treinar muito bem, porque no jogo não me agrada, né? Se agrada os técnicos a ponto de deixar o Fumagalli no banco para colocar o Alan, eu, opinião minha, prefiro o Fumagalli de olhos vendados e uma perna para trás. Agora o meu destaque vai mais pro Douglas, esse zagueiro que eu não tinha visto jogar ainda. Tinha assistido os jogos do Sub-23 do Vasco, mas não tinha notado o Douglas. Gostei dele, um bom zagueiro. Pelo menos no jogo de ontem, né? Eu não posso avaliar apenas por um jogo, mas ontem ele foi bem. Um dos destaques do Vasco, na minha opinião. Já o Renato Augusto é o segundo jogo dele pelo Vasco, pelo profissional. Ontem a atuação dele não foi boa. Talvez tenha sido nervosismo, eu não sei. Mas o fato é que não me agradou a participação do Renato Augusto, como também é do Romulo. O Romulo é um bom jogador, sabe sair bem com a bola, mas ele às vezes ele avança demais e avança pelo lado errado. Ele gosta muito de avançar pelo lado oposto. Ele está aqui na esquerda, ele avança pela direita. Ele está na direita, ele avança pela esquerda. E na volta isso complica muito a marcação vascaína. E isso aconteceu ontem, quando ele estava aqui na direita, ele vinha muito para o lado esquerdo. O que não era bom para o time do Vasco, deixar muito espaço aqui. Acontecendo o quê? Que o Dedé saía sempre para fazer essa marcação aqui, barrando, cometendo faltas. Quem assistiu o jogo percebeu que o Bruno César cobrou muitas faltas naquele sentido ali, naquele lado do campo.
com as subidas do Fagner, o volante imediato tem que fazer essa cobertura. E isso não acontecia. Apesar de eu ter falado aqui que não gosto muito do Alan, ontem ele não comprometeu muito, até que marcou legal. Criatividade não surgiu. O Ramon aqui, lateral esquerdo do Vasco, que é um dos destaques do time, voltando de lesão, não sei o que aconteceu, não subia muito, ou quando subia não tinha aquela qualidade. Mas também ele tinha que se preocupar muito com o Danilo aqui, e o Dentinho, que estava caindo muito para esse setor aqui, então ele se preocupou muito mais em marcar. Mas é um grande jogador, o Ramon. O Fagner até esboçou uma coisa, era o homem que ligava ao ataque, mas ontem o Vasco fez uma partida assim muito fraca, mas eu também não senti o Vasco com essa vontade toda de jogar. Depois o técnico PC Guzmão tirou o Fagner, colocou o Irrazábal, tirou o Ramon e colocou o Douglas. Acredito que tenha sido para poupar os jogadores para o próximo jogo, né? Para o jogo contra o Ceará, porque o Fagner é a mesma situação. Eu prefiro o Fagner de olhos vendados, uma perna para trás, amarrada ao Irrazábal. O Irrazábal não é jogador para vestir a camisa do Vasco, na minha opinião, né? Então, basicamente, a análise tática foi essa aqui. As falhas do Vasco eram mais nesse setor aqui, do lado direito da marcação vascaína. Isso porque os volantes vascaínos assistiram o jogo, na minha opinião. Eles barravam aqui o meio, mas as laterais deixaram a desejar, principalmente aqui. No segundo tempo, o Rômulo inverteu com o Renato Augusto novamente, né? Veio para cá fazer essa cobertura, mas também não fez com excelência. Quando o Fumagalli entrou no lugar da Alain, deu um pouquinho mais de criatividade, mas insuficiente, porque o Vasco estava muito fraquinho ontem. E o Corinthians conseguiu vencer o Vasco, até com dificuldade. Eu não senti o Corinthians com essa facilidade toda, não. Poderia ter sido melhor a participação do Corinthians. Mas é isso aí, galera. Esses aqui são os meus comentários. Caso você concorde ou discorde, tenha gostado ou não, você deixe seu comentário no post aí. Caso você esteja assistindo pelo YouTube, você pode acessar meu blog, que é www.futebolnodetalhe.blogspot.com. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.